vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Olá, maravilhosos e maravilhosas deste canal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e que esteja dando tudo certo aí pra vocês. Mas hoje eu vim trazer uma mensagem pra vocês, da qual nós vamos falar hoje sobre persistência. Pra você que tá vindo aqui a primeira vez no meu canal, a gente tem diversos temas, tá? Hoje eu convido você a ficar aqui conosco pra assistir esse videozinho. Mas a gente já tem outros vídeos também, eu lanço os vídeos toda quarta-feira, tá bom? Eu não tenho lançado toda quarta-feira de manhã, por causa que tá tão corrido, gente, que eu tô gravando na quarta-feira mesmo os vídeos, editando e soltando pra vocês, tá? Mas eu vou me organizar pra conseguir soltar nas quarta-feiras de manhã. Pra você que ainda não se inscreveu no canal, que você venha se inscrever, que você venha ativar as notificações, que você venha curtir, comentar e compartilhar. Lá no meu Instagram, diara.pinheiro, eu solto os textinhos também de diversos temas. Eu amo escrever, então que vocês possam ir lá contemplar isso também, tá bom? Pra gente falar hoje sobre persistência, eu vou falar sobre Josué. Em Josué, no capítulo 6, lá no versículo 15 e 16, diz que o povo se levantou de madrugada e eles foram dar, no 7º dia, voltas ao redor da cidade que Deus tinha prometido para eles. No caso, esse foi o único dia que eles deram 7 voltas ao redor da cidade. E quando os sacerdotes tocaram as cornetas, Josué disse para eles assim, lá no versículo 16: podem gritar porque o Senhor está dando a cidade que ele prometeu na mão de vocês. Agora a gente vai contextualizar toda essa história para vocês entenderem e por que eu vou falar de persistência exatamente nisso. Deus prometeu... Desculpa, gente. Deus prometeu para o povo uma cidade, só que existiria um processo que eles iriam ter que passar. Do qual, durante 7 dias, eles iam rodar essa cidade. E os 6 primeiros dias, eles rodaram essa cidade em silêncio. E no 7º dia, eles deram 7 voltas. E quando finalizou a tocar a corneta, Josué deu a ordem deles gritarem. E aí as muralhas elas caíram e eles tomaram posse disso. Na vida tudo é um processo, nós já sabemos disso. E por que falar de persistência? Porque existiu um processo na vida deles, que foi de todas as madrugadas levantarem, darem a volta ao redor da cidade, para conquistar aquilo que já era deles. Deus já tinha prometido e já era deles. Eu imagino que nesses 6 primeiros dias não foi algo fácil, porque tudo a gente começa com bastante ânimo. Porém, no meio do processo, a gente começa a desanimar porque a gente não tá vendo nada acontecendo. A Bíblia não relata que durante esses 6 dias eles sentiram que o chão estava tremendo, que a muralha parecia que ia ruir. Não, nada disso. Então eles estavam confiantes na palavra que Deus deu para eles, né? E eu venho dizer para você ficar confiante na palavra que Deus deu para vocês. De que vocês são mais do que vencedores, de que Deus escolheu vocês como um povo exclusivo, de que Ele vai dar uma vida em abundância para vocês. Porque é melhor você se apegar à palavra de Deus, que é uma certeza, é uma verdade, do que a palavra do homem. Por exemplo, Neemias, quando ele começou o processo dele para a reconstrução da cidade, ele escolheu as pessoas, ele ficou também em silêncio, e ele foi começar a reconstrução, mas existiu pessoas no meio do caminho que tentaram impedir isso. Mas Neemias, ele ficou na palavra que Deus tinha dado para eles, que era de que eles iam reconstruir aquela cidade. E que Deus ia providenciar inclusive tudo. Eles também viveram um processo. Da mesma forma, eu acredito que você está vivendo um processo. E talvez no meio do processo você tenha desanimado. Mas eu venho aqui te dizer para não desanimar. E acreditar que Deus, ele tá trabalhando no meio desse silêncio. Mesmo que você não tá vendo nada acontecendo. No 7º dia, as muralhas elas caíram. E eles conquistaram a cidade que foi prometida para eles.
Existiu todo um processo para eles vivenciar. Mas eles tiveram que insistir para chegar lá. É a mesma coisa de que quando você decide que você vai ter uma profissão, ninguém vai ter uma profissão sem passar por um processo de uma universidade. Dentro da universidade você vai ter o conteúdo, você vai ter a prova para ver se você está adquirindo conhecimento. E aí no final das contas você vai ter o seu certificado, depois de um trabalho de conclusão de curso. Basicamente essas 7 voltas deles foi o trabalho de conclusão de curso, para eles receberem o certificado deles. Então eu acredito que nesse processo que você está passando pode ter pessoas ao redor que vão dizer que não vai dar certo. Você mesmo vai dizer para você não vai dar certo, mas eu vou dizer para você, continue o processo que você vai chegar lá. Na onde Deus falou para você que você chegaria. Eu imagino que cada detalhe desse processo, ele tinha uma importância e ele criava algo dentro daqueles que estavam no processo. Por exemplo, se você pensar bem, por que ter as cornetas para tocar? Eu acredito que as cornetas eram um anúncio que estava sendo feito todos os dias de que está chegando a hora. É a mesma coisa como quando uma mulher está grávida e estoura a bolsa dela. É um anúncio de que o bebê está chegando, certo? Eu acredito que seja da mesma forma. E Deus, ele tem esses detalhes que na nossa vida, nos processos, ele vai permitindo que a gente veja. Ele vai lançando assim pequenas palavras. Por exemplo, você vai escutar a palavra de domingo no culto e ela vai dizer novamente para você que é para você insistir e que a bênção ela tá chegando. Esses são os detalhes que Deus ele tem o capricho de fazer por você. E você às vezes quando vai passando os dias da semana e você vai olhando as condições e fala assim, não, olha Deus, não tá sendo fácil. Mas eu venho te lembrar que não tá sendo fácil para ninguém, não é mesmo? E você vai desanimando e você vai se apegando, às vezes, nas palavras erradas, equivocadas ao seu redor. E até as palavras que vêm na sua mente. Eu venho dizer pra você uma coisa que eu aprendi na minha vida. E eu já falei nos vídeos anteriores. Que é as palavras de afirmação. Que você vai dizer pra você todas as manhãs. O que você é, o que Deus diz a seu respeito. E as bênçãos, você pode sim pegar a Bíblia e repetir as bênçãos que o Senhor ele deixou para todos nós, além da salvação, né? Ele falou que a gente vai ter uma vida em abundância. E Satanás ele vai tentar vir e tirar isso do seu coração, dizendo que tá dando tudo errado. Só que existe um processo para isso acontecer na sua vida. E conforme vai acontecendo esse processo, eu creio que Deus ele tá trabalhando dentro de você. Todo esse tempo, uma gestação, ela forma uma criança. Um processo, ele vai formar você. Vai formar o seu caráter, vai mudar quem você é. Para você começar a entender que Deus, na sua soberania, ele tem o melhor para te fornecer e ele tem cuidado de você. É como Gideão, quando ele foi para a guerra, Deus ele não permitiu que Gideão ganhasse aquela guerra na força do braço dele. Ele foi com poucos homens para que Deus mostrasse que ele era Deus sobre a vida de Gideão. E que ele tinha cuidado e zelo por tudo aquilo. É igual quando a gente olha lá em Juízes, quando retrata sobre a Débora, né? Essa mulher, ela é fantástica. Inclusive eu fiz uma publicação sobre ela esses dias lá no meu Instagram. Que quando eles estavam naquela discussão, falou assim, eu só vou se você for. E aí eles foram pra guerra. E eles ganharam a guerra. E ali mostra mais uma vez que Deus ele tem um cuidado e um zelo por cada um. Você foi chamado como soldado, e você precisa batalhar. Soldado só é soldado se ele estiver em batalha. Da mesma forma, você vai ser um campeão se você for pra batalha. Entender que você vai ter que passar esse processo e que no final vai dar tudo certo. Mas existe o processo que você precisa passar. É como aquela frase, um bom marinheiro, ele só é feito em alto mar. Não existe um bom marinheiro que nunca foi pro mar, não é verdade? Então eu acredito que o processo que vocês estão passando é uma passagem.
Vocês vão passar. Mas precisa entender que tem um tempo e que isso ele vai se findar e tudo vai dar certo. Mas você precisa confiar naquele que ordenou, que te mandou e disse que você é mais do que vencedor. Que vocês possam ficar com essa mensagem de persistência. Não desista no meio do caminho, porque não foi no terceiro dia, nem no quarto, nem no primeiro que o povo conquistou aquela terra. Foi no sétimo dia. Da mesma forma como uma gravidez que precisa de todos aqueles meses para gerar criança, certo? Da mesma forma, para você ganhar um certificado, você precisa passar pela universidade. Você precisa passar por esse processo. E tudo vai dar certo. Deus abençoe mais essa semana de vocês. Até logo, até a próxima. Não esqueçam, gente, de comentar, tá? De curtir, de compartilhar com um amigo de vocês.